A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou-o ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Senhor Jesus, o Eliseu aqui, ele está desfrutando do vencer a lei da gravidade. Ele viu que Elias não morreu. E ele foi arrebatado vivo até Deus, foi levado num carro de fogo, venceu a lei da gravidade. Seu corpo foi levado até ao trono de Deus, a pessoa dele. Aqui não era o ferro que estava flutuando, era o corpo, um ser humano que estava ascendendo aos céus. E ele viu, e ele também desfrutou da passagem do Jordão, junto com Elias e depois ele, atravessando o rio Jordão a seco. E aqui aconteceu algo, ele foi lá junto, nesse trabalho aqui, que eles queriam fazer um lugar para eles poderem morar. Foram buscar madeira, fazer uma casa para morar. E alguém estava ali com um machado, com ferro emprestado, e caiu na água. E agora, como é que faz para pagar? E ele ficou meio em desespero, porque essa ferramenta não era algo tão barato, era algo caro, era difícil de conseguir um machado de ferro, lapidado, amolado. Tanto que teve uma época lá em Israel que só os filisteus é que amolavam as foices, os machados, os arados. Era algo caro, não era todo mundo que sabia fazer. E aqui Elias lançou a madeira e o ferro flutuou, o machado. Que maravilha, não é verdade? Servir o Senhor assim. Pedro, ele também venceu a lei da gravidade, ele andou sobre o mar. Então veja que diante das nossas dificuldades, o Senhor é aquele que é poderoso para fazer acontecer o impossível, aquilo que não é possível aos homens, para Deus é possível. E o Senhor também disse que tudo é possível para aquele que crê. E aqui o Eliseu creu que o ferro que tinha afundado ia aparecer boiando na água, para resolver o problema daquele irmão, daquele profeta que servia a ele, que estava preocupado com a casa dele, com onde que ele ia dormir. Aleluia. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, versículo 8, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não em uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então veja que aquilo que o rei da Síria planejava, Deus revelava para Eliseu. Eliseu sabia tudo que o rei da Síria estava fazendo. Tudo que ele conversava, ele estava lá. Lembra que ele falou que o espírito dele, o coração dele foi junto com Geazi? Quando ele foi pedir o dinheiro para Naamã e ficou leproso? Aqui também é assim, o coração de Eliseu estava lá no rei da Síria, que era um inimigo de Israel. E ele sabia todos os projetos antes dele fazer.
antes dele executar. Tudo que ele falava, ele sabia. E ele falava para o rei de Israel: olha, não faz isso não, vai por aqui, ele vem vindo por lá. E isso intrigou o rei Sírio. Por quê? Porque ele fazia o projeto, Eliseu já estava sabendo e contava para o rei de Israel, e ele não conseguia executar o seu projeto. E disse um dos seus servos, dos servos do rei da Síria: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Sabe, rei, aquele profeta que mandou o teu capitão tomar 7 banhos no Rio Jordão e ficou curado da lepra? Então é ele. Olha. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Então veja que Deus permitiu Eliseu saber até o que ele falava na hora de dormir no seu quarto. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Agora o rei da Síria, que mandou o capitão Naamã para ser curado pelo rei lá de Israel, e que foi curado pelo Eliseu, agora ele mandou buscar, queria matar ele. Está vendo? Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade, onde o Eliseu estava em Dotã. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E o Eliseu falou: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você vê que há um governo espiritual e um governo físico, material. Os exércitos de Ciro eram material e os de Eliseu eram espiritual. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. Veja que todo o exército do rei Ciro ficou nas mãos de Eliseu. Os exércitos de Deus, segundo a palavra de Eliseu, cegou todo aquele exército. E eles seguiram Eliseu até Samaria, de uma cidade na outra, cegamente. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. Samaria era a capital de Israel, onde estava o rei de Israel. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Então o rei de Israel já queria matar o exército dos sírios que vieram atacar Israel. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada, com teu arco. Esses prisioneiros aqui não são seus, são meus. Se fosse seu, você ia matar. Mas para esses daqui, põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Você viu só? Jesus falou isso lá no Novo Testamento. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber; se tiver fome, dá-lhe de comer. E amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Veja que o Espírito de Deus é o mesmo. O Espírito de Deus não tinha se manifestado em carne ainda como Jesus, mas estava agindo em Eliseu da mesma forma, porque Deus é imutável, ele não muda. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Vem lá o Ben-Hadad de novo, né?
E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então veja que as pessoas começaram a comer as fezes dos animais. Por causa do cerco que Ben-Hadad fez em Samaria, não tinha mais comida nem bebida, nem água nem pão. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? A mulher gritou: estou morrendo de fome. O rei falou: o que eu posso fazer? Eu também estou morrendo de fome. Disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o teu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá cá o teu filho para que o comemos, escondeu seu filho. Então veja que o rei estava vendo as pessoas comerem os seus próprios filhos por causa da fome. E sucedeu que, ouvindo o rei estas palavras da mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro e por sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O rei agora queria tirar a cabeça de Eliseu. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhar quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Deus revelando para Eliseu tudo o que estava acontecendo. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse-lhe: e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Por que essa desgraça estava acontecendo lá em Samaria? Por causa dos pecados do rei, de idolatria. Serviam ídolos falsos, deuses que não é Deus. E quem tinha que pagar o preço era o profeta, perder a cabeça. Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer com o povo que estava morrendo de fome em Samaria. E que Eliseu estava ciente daquilo que Deus ia fazer no meio do povo. E tudo por causa do quê? Por causa do rei, que era um rei idólatra. Um rei que não amava o Senhor, que levava o povo por meio do caminho da idolatria. Hoje o Senhor também quer nos livrar dessa situação. O Senhor falou que no final dos tempos Ele enviaria fome e sede, não de carne, comida e de água, mas da palavra de Deus. E hoje o Senhor está se revelando como a palavra, como comida, como água viva, para que o povo beba e coma dele, como palavra e como espírito. Vamos comer ou vamos morrer em Samaria de fome e de sede? Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque quem come da Tua palavra e bebe do Teu Espírito não morre nem de fome nem de sede. O povo aqui, Senhor, de Israel estava cercado, morrendo de fome, comendo seus próprios filhos. Porque não te honravam, não te temiam, não te buscavam, não te serviam, mas te trocaram, Senhor, por imagens, por ídolos mudos que não fala, não escuta, não vê. Ó Senhor, que o Senhor possa livrar os teus filhos na face da terra da idolatria. Nós não queremos ser como Samaria, Senhor, cercada pelo exército de Ben-Hadad. Senhor, muito obrigado, porque da mesma maneira como o Senhor revelava a Eliseu todas as coisas ocultas, todos os projetos, hoje, Senhor, o Senhor revela para nós os teus projetos, que são mais altos e mais sublimes que os céus. E todo o seu projeto que está para acontecer em toda a terra. E nós, Senhor, queremos crer na Tua palavra a cada dia, porque nós não queremos ser pegos de surpresa. A Tua ira vai se derramar sobre a face da terra, assim como derramou em Samaria, e as pessoas estavam morrendo e comendo os seus próprios filhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos salvos desse grande sítio, Senhor, que vai acontecer em toda a terra, para provar os que habitam sobre a terra, a grande tribulação, qual nunca houve e nunca mais haverá.
Ajuda-nos, Senhor, a sermos salvos dessa situação. Senhor, nos leva por esse caminho de honrarmos ao Senhor. Senhor, nos ajuda a identificar os teus profetas, os teus servos, para que nós possamos ter clareza dos falsos, Senhor, que são milhares e milhares, usurpadores, Senhor, da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos diante de ti nesse dia. Amém. Samaria foi cercada. Você está cercado? Primeiro foi Dotã que foi cercado. E o Eliseu levou o exército do Ben-Hadad lá para Samaria. Se o rei quisesse matá-los, poderia ter feito, mas ele não permitiu. Nunca mais eles voltaram lá, daquela época. E você vai fazer o quê? Você vai continuar cercado? Ou você vai clamar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, pedir perdão dos seus pecados, dizer para Ele que você se arrepende de ter trocado Ele por imagens de escultura, por ídolos das nações, por deuses falsos? Ou você vai continuar a segui-los? É uma escolha. O Eliseu escolheu o Senhor. Eu também escolho o Senhor. Eu espero que você também escolha Deus. Viva por Ele. Deus te abençoe.